Olá a todos, bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Na última semana, o portfólio do investidor de sofá subiu 2,97%, enquanto o S&P avançou 2,17%. Claro, foi uma semana mais curta. Agora, no acumulado do ano, ainda estamos com uma alta de 40,83%. E desde o início, estamos com uma alta de 254,68%. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que acontece no mercado atualmente. Vamos analisar alguns nomes bem conhecidos que temos acompanhado nas últimas semanas, quando se trata de análise técnica. Confira as chances de corte ou alta da taxa. E depois falar sobre algumas notícias específicas de empresas. E então, no final, vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo, porque tem um jogo muito bom acontecendo na segunda-feira. Certo, então primeiro vamos falar sobre o que tem acontecido nos últimos dias. Claro, você ainda vê um pouco de verde, né? Mas está bem claro que aqui no nosso canto inferior esquerdo, bom, levou uma pancada. E claro, esse canto inferior esquerdo é onde você vê Micron, onde você vê AMD, Intel, Cisco, WDC, Qualcomm, etc, etc, Marvel. Agora, claro, se olharmos o desempenho no acumulado do ano, esse canto inferior esquerdo tem tido um desempenho extremamente bom. E todos esses nomes que acabamos de mencionar ainda estão com alta de 3 dígitos no acumulado do ano. Mas sim, na última semana, muitos desses nomes foram bastante impactados. Micron caiu 20%, Intel caiu quase 14%, Marvel 15,7%, WDC, que é a Western Digital, caiu 26%, Qualcomm caiu quase 20% e por aí vai. Por que isso está acontecendo? Bem, novamente, estamos falando do mercado temendo um topo para algumas dessas empresas de memória, alguns desses nomes em alta. Claro, muitos desses movimentos vieram depois que, bem, o negócio de nuvem da Meta foi meio que anunciado, não exatamente pela Meta, mas por um relatório. Já falamos sobre isso. No dia da divulgação do relatório, a Meta subiu cerca de 8 a 9%. Na quinta-feira, último dia da semana de negociações, a Meta caiu 4,9%. Isso não fez muito sentido, certo? Não vejo tanta correlação. É só sentimento. Mais uma vez, o mercado questionando. E o ciclo de memória? E o ciclo de IA? E o ciclo de CAPEX? E assim por diante. E é por isso que estamos vendo esses tipos de nomes recuarem. Isso pode ser uma oportunidade? Quero dizer, sim, talvez no curto prazo sim, porque esses recuos têm sido bastante acentuados. Mas, por outro lado, vimos que a maioria desses nomes ainda está com alta de 100, 200, 300% mais ou menos no acumulado do ano. Então sim, eles estavam prestes a ter, eu diria, uma correção maior do que os habituais 5, 6% que temos visto. O que me leva aos nomes que temos acompanhado aqui do ponto de vista técnico. Então, Alphabet. Vimos ela recuperar a média móvel simples de 50 dias. A de 100 dias está em 336. Então, claro, estamos acima de onde estávamos na semana passada. E, portanto, a correção de curto prazo, digamos, com a Alphabet, parece ter terminado por enquanto. Quanto a Rocket Lab, mesma coisa aqui, uma recuperação em formato de V, certo? Estávamos na faixa dos 80 e poucos, fechamos em torno de $100 por ação. A média móvel simples de 50 dias está apenas $3,9 acima. Novamente, vamos ver porque a recuperação aqui foi bastante acentuada. Claro, isso veio depois do anúncio da possível aquisição, que eu acho que foi da Iridium, o que eu acredito que mudaria completamente todo o cenário aqui para a Rocket Lab no futuro. Então, tecnicamente falando, estamos, claro, indo na direção certa. Em relação à Axon aqui também, houve uma recuperação acentuada. Eu comprei essa ação por $394. Depois, novamente, na faixa baixa dos $400, fechamos a semana em 597. Por que isso? Há um novo relatório que ressurgiu. Bem, novo. Há um artigo que ressurgiu sobre Trump comprando ações da Axon no início deste ano, ou algo assim. E acho que o mercado realmente não se importou com o fato de que isso é notícia velha. Mas olha, isso fez a ação subir ainda mais. Agora, a média de 50 semanas está em 500 e 76, então estamos acima disso. A média de 100 semanas está em 569, também estamos acima disso aqui. A Axon não está mais em correção.
Mas como a ação subiu bruscamente com base em algumas notícias ridículas, eu não me importaria se ela caísse de novo para eu poder comprar ainda mais. Então, aqui temos a SoFi. Vamos falar mais sobre a SoFi nos próximos dias, porque, bem, os resultados trimestrais estão chegando no final do mês. Agora, sobre a SoFi, a média de 100 semanas aqui, 17 dólares e 40 centavos era um nível de suporte. Agora estamos em 18 dólares e 24 centavos. Então, finalmente estamos vendo uma recuperação melhor, sabe? Será que finalmente vamos conseguir ficar acima dos 18 dólares por um tempo? Ainda vamos ver. A média móvel de 200 dias está bem acima disso, 22 dólares e 90 centavos. Provavelmente vamos alcançar esse preço depois do relatório de resultados. Ainda estou esperando um relatório muito bom. Sobre as projeções, no último trimestre as ações caíram porque, mesmo reafirmando as projeções, agora não esperam cortes nas taxas de juros. Então, se eles reafirmarem as projeções de novo, o mercado também vai reagir de forma exagerada ou não? Porque se eles aumentarem as projeções, aí claro que eu acho que as ações vão subir bastante. Se eles reafirmarem, é cara ou coroa nesse ponto. Me diga o que você acha aí nos comentários abaixo, indo agora para o Mercado Livre. Sim, devagar, mas com certeza voltou a ficar acima de 1.700. A média de 50 dias está em 1.726. Fechamos a semana em 1.763, então estamos logo acima disso. A média de 200 semanas está em 1.672 e a média mensal está em 1.626. Então aqui também estamos recuperando e espero que continuemos nosso caminho de volta para 1.900 ou 2.000 mais ou menos. Acho que isso pode acontecer quando começarmos a temporada de resultados e ouvirmos mais da empresa. Uma ação que, estava no caminho certo quando o relatório saiu é a Meta. A Meta estava acima de 600 dólares por ação, o que é importante, pois precisamos que feche a semana acima de 600 dólares por ação. A média móvel de 50 dias é 622. O ideal seria fechar acima disso. A média móvel de 100 semanas está em 630. O ideal seria fecharmos acima disso. Eu também acho que a teleconferência de resultados será de extrema importância. Quanto a Uber, também estamos aos poucos voltando para a faixa dos 70 e poucos. Fechamos a semana em 74,4. A média de 100 semanas está em cerca de 78, 79 dólares, sendo o ponto de resistência. A média de 50 dias é 73,5. Então, estamos acima dessa área de suporte. Quanto a NUM, também está bem interessante agora, 13 dólares, 61, ou seja, 13,61. A média de 50 dias está em 13 dólares. E 50, ou seja, 13,50. Então fechamos de novo, levemente acima disso. Será que conseguimos chegar mais perto dos 14 dólares e realmente ficar acima desse valor? Acho que não. Assim como com a Meli e outros nomes locais da América Latina, eles terão bem mais atenção na minha opinião. Netflix ainda é uma que está enfrentando dificuldades agora. 77 dólares e 60 centavos. 77 dólares e 60 centavos. A média móvel de 200 semanas está em 69,5, seria o ideal. Lugar ideal para adicionar mais. A média móvel de 50 dias está em 91 dólares e 50 centavos, 91,50 dólares. Então ainda temos um longo caminho a percorrer para tentar recuperar isso. A média móvel simples de 100 semanas está em 96,4. Aqui agora estamos em uma zona neutra, perto dos 70 dólares. Na minha opinião, é fase de acumulação. Vamos ver o que acontece com os resultados trimestrais. Quanto às taxas do Fed, então, se olharmos novamente para a reunião de janeiro de 2027, podemos ver que há apenas 19,7% de chance de permanecermos na taxa-alvo atual, o que significa que há 39% de chance de termos um aumento de juros, 29,2% de chance de 2 aumentos e 10,4% de chance de 3 aumentos até a reunião de janeiro de 2027. Isso também, pode-se dizer, já está precificado no mercado agora. Talvez não totalmente precificado no mercado neste momento. Acho que alguns nomes estão definitivamente precificando um aumento de juros. Muitos nomes estão precificando que não haverá cortes de juros. Então, ainda está por ver. Acho que esses números ainda vão mudar bastante nos próximos 2 meses, especialmente se o petróleo conseguir se manter no preço atual. Isso então me leva ao portfólio em si. Nebus ainda é o número 1. Nebus vem sofrendo uma queda, então vamos falar sobre isso. SoFi é o número 2. AMD é o número 3.
Depois temos Google, Rocket Lab, Oscar em sexto, Meta em sétimo, Dlocal, Rubrik, Micron, Robinhood, Uber, Nu, Axon, Shift4, Shiftstorm. Agora estou com uma queda de apenas 27% porque fechou a semana acima de $50 pela primeira vez em um bom tempo. Temos Netflix, Palantir, que novamente é uma posição mais recente. Já estou com um ganho de 19% nessa, o que é loucura de se dizer. Reddit, dinheiro em caixa e algumas ações da Nvidia. Não adicionei nada. Essa semana foi mais curta, eu poderia ter adicionado mais Nebus e, sinceramente, no mês de julho, provavelmente vou adicionar um pouco mais de Nebus em relação a CoreWeave e aos travas de alta da PayPal. Nada mudou por lá. Embora, com a CoreWeave também estando bem baixa, talvez eu mude minha posição de apenas ações para opções LIPS de janeiro de 2028 ou algo assim. Na verdade, esses preços já são de opções dentro do dinheiro. Ainda não sei. Vamos ver nos próximos dias. Mas se continuarmos nesses preços, então sim, eu acredito que mudar para LIPS liberaria algum dinheiro e ainda manteria a mesma exposição ao potencial de alta. Embora eu pudesse simplesmente converter essa posição de ações para LIPS, provavelmente seriam os de janeiro de 2028. E então, em relação ao Nebius, como você pode ver, ele caiu cerca de 16,6% no último mês, mas está passando por uma queda de 24,5%, mas no acumulado do ano ainda está com alta de 140%. Você pode ver que é uma ação bastante volátil, já teve quedas enormes antes. A questão com o Nebius aqui é que é uma empresa de cerca de 50 a 54 bilhões de dólares. Ela está crescendo muito rápido. Sei que você provavelmente já percebeu isso. Se você olhar as estimativas e ver o que os analistas esperam que essa empresa gere de receita no ano fiscal de 2028, isso é 38,8 bilhões de dólares. Há analistas que acham que Nebus vai gerar 38,8 bilhões de dólares em receita em 2028. Claro, o consenso é de 21,72 bilhões de dólares. Acho que conforme avançarmos neste ano, os números aqui, a diferença vai ficar um pouco menor. Mas ainda assim, mesmo que seja 21,72, quero dizer, 21,72 bilhões de dólares, em 2028 agora somos uma empresa de 54 bilhões de dólares. Acho que esses números serão superados. Então, sim, não é tão absurdo dizer que você poderia aplicar qual múltiplo? 5 vezes preço vendas, 10 vezes preço vendas nesse número, o que te leva para algo entre 100 e poucos bilhões de dólares, mais perto de 200 bilhões de dólares em valor de mercado. Ainda há grande potencial de valorização, mas novamente, a execução é fundamental. Pode haver alguns atrasos com alguns data centers, etc, etc. Sim, exige muito capex, mas isso é algo que já sabíamos. Isso é algo que já sabíamos quando olhamos para esse nome a 21 dólares, a 28, a 30, a 40, a 50, a 80, a 100, ou agora a cerca de 116. Isso já era conhecido. Sim, de uma perspectiva de longo prazo, 54 bilhões de dólares para uma empresa que sempre afirmei ser uma futura empresa de 100 bilhões faz sentido. Pode ser uma empresa de 200, 300 bilhões de dólares em formação também. Então, sim, já vimos essas quedas acontecerem antes. Também já vimos a recuperação acontecer bem rápido. Agora, também houve um relatório de que Nebu assinou sim, é muito pequeno, um contrato de 18 megawatts com a Merlin Properties em um data center na Espanha. Então, novamente, expandindo sua presença no mercado, nesse caso na Europa, certo? Eles são muito grandes nos Estados Unidos, mas a Merlin Properties também é muito grande na Europa. Acho que isso será extremamente importante. Sim, 18 megawatts é um número pequeno aqui, mas eu realmente acho que esses números vão se refletir rapidamente no relatório da Nebius, o que significa, novamente, crescimento acelerado. Agora, quanto à meta para mim é uma daquelas escolhas óbvias no mercado atualmente. E como vimos essa semana, as manchetes podem mudar o sentimento em relação à ação bem rapidamente. Agora, houve alguns relatos, inclusive aqui das semi-análises, que falam sobre o que pode acontecer em 2027. Então, foram divulgados alguns relatórios. Claro, chegamos ao topo, o capex vai cair, as ações de memória vão cair, as ações de chips vão cair, etc, etc. A semi-análises divulgou que acredita que o data center e a computação da Meta vão, na verdade, acelerar.
O capex em 2027 será surpreendentemente alto de acordo com as semi-análises, e isso não é tudo. Houve relatos de que Zuckerberg disse aos funcionários, em uma reunião interna, que o desenvolvimento de agentes de IA nos últimos 4 meses não acelerou da forma que esperavam, segundo a Reuters. Depois veio Alexander Wang, que é o diretor de IA da Meta, certo? Eles adquiriram a Scale IA, ele veio junto, blá blá blá. Então, ele disse que, primeiro, Mark estava claramente falando sobre o progresso da indústria em relação às capacidades de agentes como um todo. Já que estamos nesse assunto, a próxima atualização do Music Park chega em breve. Grandes melhorias em codificação e capacidades de agentes para sermos mais competitivos com outros modelos líderes. Aparentemente, há alguns relatos ou algumas pessoas que sabem disso disseram que o modelo deve ser competitivo com o ChatGPT 5.5, o que eu acho que seria ótimo. Estou animado para levar isso até vocês. Vamos lançar para o Meta IA e nossa nova API. Agora, a nova API já era para ter sido lançada, eu acho, há um tempo atrás. Houve alguns atrasos. Acho que eles não ficaram satisfeitos com os resultados, então adiaram para garantir que, quando lançarem, acho que esse se chama Watermelon. Antes era avocado, agora é Watermelon. Nomes estranhos que estão dando para esses modelos. E agora com o ChatGPT ou a OpenAI lançando seus próprios chips, como o Jalapeno. Enfim, acho que eles adiaram o lançamento porque não estavam satisfeitos com o desempenho. Então, tudo bem para mim se vocês atrasarem, desde que o motivo seja esse, porque o que vocês vão lançar vai ser muito melhor do que o que era esperado antes. E aqui de novo, se eles lançarem um modelo que seja altamente competitivo com os principais modelos atualmente, Music Park foi um passo muito bom na direção certa. Então, eu realmente acho que a narrativa aqui vai mudar. O sentimento em relação à Meta vai mudar assim que tivermos a nova API, assim que eles talvez lançarem o próprio serviço de nuvem, o momentum vai mudar bem rapidamente. E aqui também, não podemos esquecer, estamos falando de uma ação que está sendo negociada a um PL futuro de cerca de 17 vezes. E se você olhar o que essa empresa deve gerar nos próximos anos, eu vou te mostrar. A receita deve crescer este ano, agora mesmo. Está mostrando 25,8%, depois 19,5% e 17%. Eu acho que eles podem superar essas estimativas com bastante facilidade em 2026. Quanto ao fluxo de caixa, certo? O fluxo de caixa não é surpresa. Se olharmos para o fluxo de caixa livre, ele está diminuindo. E as expectativas para este ano? As expectativas para este ano, deixa eu tirar isso, é que o fluxo de caixa vai ser negativo. Negativo em 300 milhões de dólares. Depois retornamos para 11,2 bilhões de dólares. E então, isso volta a crescer para 31,24 bilhões de dólares no ano fiscal de 2028. Então, a recuperação aqui é bastante rápida. Mas olha, se o semi-análises estiver correto, e em 2027 vamos ver outro grande salto em capex para a Meta, talvez para o Google, talvez para os outros também. Assim, essas estimativas futuras de fluxo de caixa livre podem acabar diminuindo. A menos que eles realmente lancem um negócio de computação em nuvem, porque aí eles podem monetizar diretamente a capacidade que já possuem agora. O próximo também é muito fácil para mim, e é o SoFi. SoFi está abaixo de 20, próxima de 18. É a última vez que você pode comprar SoFi por menos de 18 dólares. Não sei, estamos em 18 dólares. Não sei. Como você pode ver, ainda estamos com uma queda de 34,2%. Já passamos por uma queda antes de até 48% para uma empresa que está crescendo tão rápido, se tornando cada vez mais lucrativa e que reafirmou suas projeções mesmo com uma perspectiva menos favorável. Para mim, isso é ridículo. Vamos analisar isso detalhadamente na preparação para o relatório de resultados, previsões e demais pontos, como sempre. Mas sim, a SoFi, novamente abaixo de 20 com 23 bilhões de dólares em valor de mercado, é uma piada absoluta. Se você é investidor de longo prazo, sei que alguns já criticam por terem comprado a 30 ou outro valor. Eles acharam que iria para 100 porque algumas pessoas são burras, mas é isso. Mas nos últimos 12 meses, agora estamos com uma queda de 6%. Essa empresa está 6% pior hoje do que estava há 12 meses atrás? Até mesmo 6 meses atrás? Não, claro que não. A empresa está muito melhor hoje do que há 12 meses. É, claro, também uma empresa muito melhor hoje do que era há 3 anos. Há 3 anos. Nós valíamos, 8 dólares menos de 10 dólares, subiu 115%.
A maioria dos acionistas da SoFi comprou há 3 anos, 4 anos, por menos de $10 ou um pouco acima disso. Já superamos os piores momentos para a SoFi. Agora, na verdade, são tempos bons, certo? Se você realmente olhar para o negócio, a SoFi está indo muito bem hoje. O macro não é tão favorável, mas o macro também não era favorável antes. As ações subiram e o negócio cresceu. Então, para mim, Sofia é mais uma daquelas tipo, se você me der mais oportunidades, eu vou acumular mais ações. Agora, tem uma ação que eu não tenho. Na verdade, ela está na minha lista de observação há 1 ano já. É uma empresa que eu cobri há 1 ano, antes de qualquer um falar sobre Zeta ou virar fã da Zeta. Acho que falei sobre ela quando estava a $12, $13, mais ou menos. Ninguém tinha interesse. Agora você vê o pessoal dos NFTs pulando e falando sobre a Zeta. Por quê? Porque ela tem uma grande base de investidores de varejo. Acredite ou não, aconteceu o de sempre. Enfim, a Zeta aqui, $20, a Zeta no último ano subiu 39,3%. Agora está passando por uma queda de cerca de 18%, mais ou menos. Ela chegou a ter uma queda de cerca de 40% lá em abril. Mas a Zeta, para mim, novamente aqui, é uma empresa de cerca de $5 bilhões, crescendo rápido e com expectativa de se tornar ainda mais lucrativa no futuro. Eu vou fazer uma análise completa sobre as ações e o negócio da Zeta. Eu realmente acho que está extremamente subvalorizada neste momento. Ela se encaixa, claro, por isso que está no perfil das empresas que eu estou analisando, porque é tão pequena, está crescendo, sim, está se tornando cada vez mais lucrativa no futuro. Capitalização de mercado de $5 bilhões. Ainda não comprei, mas está na minha lista. Acho que pode chegar a $30 e ainda estar bem avaliada. Eu vou explicar tudo isso em outro vídeo. Quanto ao resto aqui, como eu disse, eu gostaria de comprar mais ações novas. E eu acho que nesses preços aqui, eu não me importaria de comprar mais. Axon, infelizmente subiu rápido demais, né? Perto de $600 por ação, está bem menos atraente agora. Então eu espero que a gente tenha uma correção. E se não tiver, tudo bem. Então eu vou ter que conviver com uma posição de 2,5% aqui. Com relação ao Reddit, esse aqui também, eu adicionei um pouco, mas achei que teria mais tempo para adicionar por volta de $150, $160 ou algo assim. Claramente não tive. Mas, de novo, nunca se sabe com esse mercado. Nunca se sabe. Esses são os nomes que estou olhando agora. Então, eu realmente acho que julho, agosto, acho que vamos ver muito mais volatilidade. Muito mais respostas no mercado, nomes que não participaram tanto da alta até agora neste ano. Muitos dos nomes de fintech, eu realmente acho que eles vão receber um pouco mais de atenção. Ações e nomes latino-americanos receberão mais atenção, pois Mercado Livre e local, que já vinha ganhando destaque, estão em foco. Finalmente estamos mais perto dos $15. Mas esses nomes, comparados com seus pares que não são latino-americanos, bem, na minha opinião, estão sendo negociados com desconto. Por último, mas não menos importante, é a Copa do Mundo. Temos o primeiro país sede eliminado, o Canadá. Futebol nunca foi realmente a sua praia, então não é tão surpreendente. Marrocos avançou para a próxima fase, podendo enfrentar a França ou o Paraguai. Esse jogo está acontecendo agora, enquanto faço este vídeo. Depois temos um jogo enorme. Portugal contra a Espanha de novo. Eu não sei. Acho que vai ser empate, pode ir para a prorrogação. Espero que Portugal vença. Peço desculpas aos espectadores espanhóis, mas torço para Portugal passar de fase. Estados Unidos enfrentam Bélgica às 2 horas no horário belga, o que é absurdo. Mas como o Balogun levou um cartão vermelho, porque foi uma falta para cartão vermelho, se você não acha isso, então você é cego. Na verdade, eu acho que a Bélgica tem uma chance de vencer aqui. Eu sei que é nos Estados Unidos, etc. Nós não temos jogado bem mesmo. Eu sei. Mas eu acho que a Bélgica vence por 2-1. Brasil, Noruega, você pode dizer. Vitória fácil para o Brasil. Não, eu não acho isso. Eu não acho que seja uma vitória fácil para o Brasil. De jeito nenhum. O Brasil não tem jogado bem mesmo. A Noruega tem jogado bem. Poderia ser melhor, mas acho que será um jogo difícil para o Brasil. Honestamente, não sei. Eu não sei quem vai ganhar esse jogo. O mesmo vale para México e Inglaterra. É um jogo no México, em um estádio lindo. Espero que a Inglaterra avance, pois um jogo entre Inglaterra e Brasil seria muito legal. No entanto, a Inglaterra não tem jogado tão bem.
embora eles tenham Harry Kane, o Rei Harry. Então vamos ver o que acontece lá. Argentina, Egito. Jogo insano. Argentina e Cabo Verde. Gol incrível. Eu realmente acho que aqui a Argentina passa. Suíça, Colômbia. Eu aposto na Colômbia e aí vamos ter Argentina contra a Colômbia. Vai ser um jogo muito, muito bom. Então, idealmente teremos Argentina contra a Colômbia, Brasil contra a Inglaterra, Portugal contra a Bélgica e França contra Marrocos. Acho que esses jogos, no geral, podem ser muito, muito divertidos. E então eu suponho que vai ser França contra Portugal. E então talvez Inglaterra, Argentina. Talvez. Resta saber, Inglaterra e Argentina como uma semifinal. França e Portugal também outra semifinal. Pode ser muito bom. O que você acha? Me diga aí nos comentários abaixo. E então, meus amigos, é isso por hoje no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Desejo um ótimo fim de semana, especialmente aos que celebram o 4 de julho nos Estados Unidos. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau!